Malungas e malungos do meu coração. Tudo bem com vocês? Aqui é Augusto, direto do Memória Resetada. Hoje, dando continuidade nos episódios sobre a galera da Pindaíba, tratando sobre a revista Pindaíba número 5. Melhor, falando sobre a festa de lançamento da revista Pindaíba número 5, né? Essa revista muito bem elaborada, que com certeza mantendo a qualidade gráfica das edições anteriores. Muito satisfatório participar de uma publicação dessa que, além de ser independente, sem nenhum tipo de censura, embarreiramento, ela ainda tem uma qualidade não só gráfica, mas artística muito gostosa, né? Assim, muito nivelada, né? Assim, revista Pindaíba número 5. Já podemos dizer que é uma espécie de raridade, né? Devido às dificuldades nas tiragens, né? Infelizmente o mercado aí gráfico cada vez mais inflacionado, né? Então precisamos descobrir alternativas ou criar essas alternativas. Enfim, a Pindaíba número 5 foi lançado no espaço Hard Noise, né? Assim, exatamente onde foi o espaço Casarão do Benfica, que lançamos a revista Pindaíba número 4, né? Alguns anos antes. Até então, assim que a última revista publicada, né? Mas, outubro de 2025, a edição da revista Pindaíba número 6 está a todo vapor, né? Assim, está realmente acontecendo com imensa vontade, assim, né? Está sendo desenrolado de uma maneira muito intensa, assim. Isso é ótimo. Não tem como falar sobre a revista Pindaíba número 5 e a festa de lançamento da revista Pindaíba número 5 sem tratar do contexto, né, a qual todos nós estávamos, né, submetidos, relacionados ao processo de reabertura de convívio social devido a essa mais que lastimável, cruel e tenebrosa pandemia, né? Assim, não vai rolar de pontuar aqui tudo que ocorreu por conta dessa tragédia consumada, né? Nem do mais grave que ela causou, né? Que foram as perdas, né? Mas não tem como falar sobre a Pindaíba número 5 sem ressaltar duas ausências, né? Sim. Então, essas duas ausências se referem ao Carlos Emílio, né? Poeta, escritor, militante literário artístico da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, do Brasil, do mundo, um cara que sempre usou da influência que ele teve para exaltar, para ressaltar, para tornar a Pindaíba e seus autores mais acessíveis, né? Então, o Carlos Emílio ele tem um papel assim muito importante e lindo no que diz respeito à popularização da revista Pindaíba, que a gente sabe que ainda está acontecendo, né? Mas o Carlos Emílio foi uma pessoa chave que a gente perdeu meses antes da festa de lançamento da revista 5, né? Então, não rola também deixar de falar sobre outro colaborador, né, da revista Pindaíba, que acima de tudo era nosso parceirão, né,
também Carlos, né? Nosso saudoso Carlos Jorge, vinha contribuindo com a Pindaíba desde a sua gênese, né? Assim, desde quando ela estava começando ali a ser pensada, elaborada, nos fanzines, nos livretos, nas brochuras que antecederam a revista Pindaíba, o Carlos Jorge estava presente. E infelizmente a gente não pôde contar com ele a partir da Pindaíba número 5, né? Ele parte, inclusive, um ano e um mês após o lançamento da Pindaíba número 4. E esse episódio aqui do Memória Resetada é em memória do Carlos Emílio, do Carlos Jorge e de todo mundo que a gente perdeu nesse período aí relacionado aos últimos tempos, né? E vamos falar agora sobre as atrações, né? Assim, qual foi o recheio dessa festa, além de ser uma reunião de gente boa, a fim de uma curtição leve, pero mucho, mas que teve como destaque, por exemplo, cênico, a presença de várias performances com figuras como a Eugênia Siebra, a Rosana Estrela, a Guaraciara, o Raul Agrela, o nosso brother Piraibeiro, Zé Rodrigues, né, assim, e além da participação desses performances, a gente teve também a apresentação de uma performance audiovisual encabeçada por nosso mano, meu parceirão, Alex Fedox, né? Uma iniciativa do Cine Molotov. A performance audiovisual tem o título de Revoluções. Antes de falar das bandas e das outras iniciativas musicais que rolaram, né, assim, na festa de lançamento da Pindaíba número 5, é bom destacar que a gente, para tirar a revista da gráfica, né, assim, para realmente obter os números da tiragem, né, as impressões relacionadas à publicação, a gente sempre conta com a bilheteria, né, com o apurado da bilheteria como fonte de finanças para se limpar com a gráfica e não ficar devendo ninguém, né? E as bandas, elas sempre jogam um papel fundamental nesse lance, porque são chamariz assim muito bacana, né? E sempre estão disponíveis, assim. Então, as bandas, né, assim, coletivos, grupos musicais que eu vou destacar aqui, que eu vou falar aqui, sempre estiveram extremamente acessíveis às iniciativas da Pindaíba. E acho que isso é saudável a gente ficar lembrando, sabe? Então, banda, a gente teve a Via Cava, né? Rola um episódio da Via Cava daqui para pouco aí no Memória Resetada. Vamos aguardar. Assim como da banda Explorados, né? Se a Via Cava ela tem uma presença assim muito agressiva nos anos 90 aqui na cidade de Fortaleza, até meados dos anos 2000, a Explorados, né, tem nos anos 80 um papel crucial na diversidade da música cearense, para além da cena underground, libertária, punk, né? Então eu vejo a Explorados como algo a se destacar da música cearense de uma maneira geral, né? E além dessas duas bandas, né, a gente teve como outra banda a Renegados. Galera, Renegados, assim, né, totalmente sem palavras no que se refere à voluntariedade deles, né, para sempre colar, sempre contribuir
nos corre da revista Pindaíba, né? Nas iniciativas permeadas pela revista Pindaíba. Do mesmo jeito, o Oco do Mundo, né? Que o bando do Oco do Mundo está com a gente há muito tempo, se mostrando assim, acessíveis e com uma vontade desairada de sempre participar, né? Que nem o Cabeça de Girassóis. Um abraço aí pro meu parceirão Gilvan. Cabeça de Girassóis é outra instância musical que sempre está colaborando, sempre está aberta, sempre dá um jeito para somar nos eventos relacionados à revista Pindaíba, né? E além dessas bandas, né, desse bando do mundo, a gente teve na festa de lançamento da Pindaíba 5 a presença do grupo de coco Fuzue, né, trazendo uma diversidade regional que sempre é importante a gente estar pontuando, a gente está valorizando. Ainda no âmbito da música, a gente teve a presença dos parceiros, mais que parceiros, né, assim, pindaibeiros, podemos dizer, do Sapoti Sounds, né, assim, outra galera que sempre tá colaborando, e também a presença da Rádio Transa, né, um abração aí pro meu brother Danicas, né, a Rádio Transa também, marcando presença na festa de lançamento da revista Pindaíba número 5, né? E tivemos uma participação célebre, uma presença, né, assim, mais que marcante do nosso chapa, parceiro já de outros carnavais, Guabiras, né? O Guabiras estava desenrolando caricaturas ao vivo durante toda a festa, né? Que durou algumas horas, né? E ele me presenteou com essa caricatura que eu acho fantástica e que guardo com muito carinho aqui em casa, né? E ela não tem problema com formatos. Ela é plural, ela é versátil. E agradeço demais, né? Eu guardo com muito carinho, Babias, essa caricatura. Acho muito legal mesmo. E é isso, gente. Destacar aqui duas coisas para encerrar esse episódio. A primeira é que o Memória Resetada, sobretudo no que diz respeito aos episódios relacionados à revista Pindaíba, ele tem como princípio, né, criar uma espécie de salvaguarda para valorizar, né, o que a revista Pindaíba movimenta, né, de uma maneira de destacar a importância da nossa memória e da nossa história, né, para o mundo, né? Mas também é uma maneira que a gente encontra, né, assim, e eu particularmente faço isso com um peito muito aberto, né, que é de agradecer, general aí, agradecer a galera que sempre contribui com a revista Pindaíba de alguma maneira ou de outra, seja escrevendo, ilustrando, fotografando, cedendo fotografia, ajudando no que diz respeito à diagramação, à paginação da revista, né? A edição gráfica propriamente dita, né? Mas também divulgando, né, esse projeto que já perdura alguns aninhos, né, e que é independente e que se mostra relevante para além da cena literária e artística, né? Assim, acho que para a vida das pessoas, acho que a Pindaíba ao longo desses anos vem ganhando uma importância, né? Alguma importância, né? Então, assim, é muito satisfatório ter o apoio de vocês, né? Assim, ter o apoio de quem contribui direto ou indiretamente, sempre ou de vez em quando, com a revista Pindaíba, né? Saber que tem gente acreditando na revista Pindaíba é o que vai sempre fazer ela existir, né? Então, muito obrigado mesmo, galera, de coração, por contribuir
com a revista Pindaíba. A outra ressalva é no que tange este formato em audiovisual, né? É uma reclamação da galera que teve acesso aos demais episódios, aos episódios anteriores, né? Apenas em formato de áudio, sugerindo gravar o audiovisual, porque daí extrai só o áudio, se for o caso. Eu prefiro gravar só o áudio, porque eu faço bem mais à vontade. Me dá muito menos trabalho, né? E aqui eu tenho que, né, além da precariedade do nosso material, precariedade essa momentânea, a gente tem que bater ponto de câmera, bater luz e dar um trabalho. Mas é satisfatório, eu acredito que vai valer a pena. E é isso, né? O episódio vai ficando por aqui. Quero agradecer a participação de vocês. Vai estar aí acessível no YouTube, no Instagram, né? Da maneira como vinha acontecendo no Spotify. E fica o nosso agradecimento e um abraço. Até a próxima. Valeu!